Volto hoje a essa tribuna, depois de praticamente 60 dias, para tratar novamente de um tema que ao longo desses anos eu tenho trazido a esta tribuna, que é a respeito do Sistema S. Sistema S, formado pelas empresas, entre aspas, de direito privado, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SESC, SENAC, SENAR e outras, a BDI, a Apex Brasil e o próprio SEBRAE. Eu tenho vindo nessa tribuna ao longo desses anos dizer que estas contribuições sociais recolhidas compulsoriamente sobre a folha de pagamento bruta dos nossos trabalhadores, isso já pacificado pela nossa Suprema Corte Federal, tem regime tributário, ou seja, é um tributo. E como tributo, é merecedor de algumas atenuâncias, alguns procedimentos. Pedi, senhora presidente, há 6 anos atrás, uma auditoria junto ao TCU, e de acordo com essa auditoria e diversos acórdãos, eu então escrevi um livro chamado Caixa Preta do Sistema S. Aqui são 24 bilhões arrecadados compulsoriamente por ano, sem nenhuma transparência, sem nenhuma regulação, podemos assim dizer. Mas a minha voz, aqui no Congresso Nacional, ela tem sido uma voz jogada ao vento. E hoje eu aproveito para chamar a atenção do competente Ministério Público Federal, que tem feito um belíssimo trabalho no nosso país, da nossa Polícia Federal, para tratar exatamente, novamente, deste assunto, que é o Sistema S. Que esse tributo repassado a estas entidades representa hoje o 5º orçamento da União. E, lamentavelmente, isso não incorpora as receitas da União. Aí começa o primeiro crime. Crime este cometido pelos governos federais e também pelo Congresso Nacional. Como é que um volume de dinheiro como esse, nós estamos falando de 24 bilhões de reais, não compõe as contas da União? E esse sistema foi criado na década de 40, um sistema brilhante, quando nasceu o SESI e SENAI, com o objetivo de qualificar a mão de obra do trabalhador, levar lazer e saúde ao nosso trabalhador. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido agora nos últimos anos. E o futuro ministro da Economia, este competente economista e empresário, professor Paulo Guedes, já disse que precisa acabar com a farra do Sistema S. Eu ainda não tinha ouvido ninguém ter a coragem de ter falado desta forma. Eu procurei vários ministros desses últimos governos, mas nenhum dos ministros da Economia teve a coragem de encarar o Sistema S, porque são poderosos.
É muito dinheiro em jogo, sem fiscalização nenhuma. Eles simplesmente mandam os seus balancetes com as suas informações para o TCU. Esta é a única fiscalização que eles têm. E aí, senhora presidente, começam então as falhas. O princípio da publicidade. Eles são obrigados, através das LDOs, dar publicidade trimestralmente sobre os seus fatos contábeis. E, na verdade, eles não os fazem. Volume da arrecadação. No ano passado, teve uma arrecadação de 24 bilhões, 343 milhões e 481 mil e daí por diante. Ou seja, 24 bilhões de reais foi arrecadado ano passado e repassado para as entidades do Sistema S para qualificar a mão de obra do trabalhador, levar lazer e saúde. E, na verdade, não é isto. Não são essas atribuições que deram a eles o direito de ter esses 24 bilhões que eles, na verdade, exercem. Não é. Hoje, eles estão firmemente no mercado financeiro, imobiliário e comercial. E aí, então, entra a verdadeira farra com o dinheiro público. E aqui, senhora presidente, nossos ouvintes, e aqui novamente eu chamo a atenção do Ministério Público Federal e de todas as nossas autoridades. O SES e o SENAI arrecada parte de suas contribuições diretamente com os grandes empresários, com as grandes indústrias. Quem é que pode recolher impostos? Está lá na Constituição Federal. Eu não vou ler para não perder muito tempo. Está lá no artigo 37, a Lei 11.457, que é a lei da Super-Receita Federal. Só quem pode arrecadar impostos é a União, Estado, Distrito Federal e Municipal. Ou a quem esse ente público designar para um outro ente público. Jamais uma empresa poderá arrecadar impostos. Pois é, mas o SES e o SENAI arrecada 56% de toda a sua arrecadação diretamente com os empresários. O ano passado, por exemplo, está aqui em minhas mãos, arrecadaram 4 bilhões de reais. Nós não estamos falando que arrecadou 20 mil, 30 mil, 50 mil. 4 bilhões de reais foi arrecadado diretamente com essas indústrias. E aí vem diversas perguntas. Primeiro, eles têm competência para arrecadar? Não. Segundo, quanto é que essas empresas, na verdade, devem? Não sabemos. Porque lá na GFIP, eles teriam que colocar um valor. Lá eles são orientados a colocar 0,000. Então, nós não sabemos quanto é que essas empresas teriam ou têm que pagar ao Sistema S. Terceira pergunta. Qual é o desconto que o Sistema S está dando a estas empresas? O Sistema S que eu me refiro aqui especificamente, SES e SENAI. Quanto é que está dando de desconto? A última pergunta. Quanto é que está voltando esse dinheiro para o bolso destes dirigentes do Sistema S? Que não passa de meia dúzia, e é bom que se diga. São empresários falidos. Pode buscar um por um. São empresários falidos no Brasil. Começa pelo Paulo Scaff, vem para cá. São empresários falidos que estão há 20, 30 anos sentados naquela cadeira. Quanto é que retorna para o bolso desse povo? Isto é dinheiro público, Ministério Público Federal. Isso é dinheiro do povo.
eu tenho reclamado, sempre, principalmente sobre a arrecadação direta. E agora o magistrado do Mato Grosso disse: isto é tributo e não pode mais recolher dos empresários. Eu tenho a decisão aqui desse magistrado do Mato Grosso, ou seja, alguém já pronunciou. Mas essa casa sempre protegeu o Sistema S. 80%, 90% dessa casa aqui, quando eu venho a essa tribuna, não me ouça. Pelo contrário, acha que eu sou um terror do Sistema S. Que eu sempre quis foi defender esse grande sistema. E aí eu digo mais, esses 24 bilhões de reais para qualificar gratuitamente a mão de obra do trabalhador, infelizmente, quando se bate na porta, se cobra de tudo. Se cobra de tudo. Uma coitada de uma dona de casa que quer fazer um curso de cabeleireira para ajudar na renda familiar do seu marido, bate na porta do Senac lá no Tocantins e tem que pagar R$ 1.680 para fazer o curso, sendo que ela teria que fazer esse curso gratuitamente. Esse tal de Sebrae, que arrecada 5 bilhões por ano para ajudar as nossas pequenas e microempresas que estão aí sufocadas, fechando as suas portas. Quando bate na porta do Sebrae, nos 4 cantos deste país, o pequeno empresário tem que pagar por um curso de aperfeiçoamento, de qualificação dele. Espera aí, mas para onde é que está indo então esses 24 bilhões e mais 12 bilhões que eles ganham por serviço prestado? Esse foi o número de 2017. 24 bi mais 12 que eles arrecadaram de serviço prestado. Para onde é que está indo? Primeiro, está no mercado financeiro. Hoje tem mais de 25 bilhões de reais aplicados no mercado financeiro. Não tem uma empresa neste país, acredito eu, que eu sou da iniciativa privada, que tenha uma disponibilidade financeira na ordem de 24 bilhões de reais aplicado no mercado financeiro. E aí eu digo mais, aonde é que está o Banco Central nessa parada? Aonde é que está o Banco Central? Aonde é que estão aplicando esses 25 bilhões de reais? Está aplicando em renda fixa, a título lastreado do governo federal, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil? Será? Ou está aplicando no Fundo de Investimento Porcão, no BVA e outras empresas quebradas neste país, para ter um retorno de 30%, 40%, 50% desse valor? É uma questão que eu pergunto ao Banco Central. Banco Central, aonde está sendo aplicado os 25 bilhões do Sistema S? Interessante, senhora presidente. Por diversas vezes eu me reuni com o presidente, ou melhor, com o secretário da Receita Federal. Por último, com esse último secretário atual, eu disse para ele: secretário, isto é muito sério, essa arrecadação direta do Sistema S. Vamos fazer essa correção antes que seja tarde. Ele me disse: eu vou fazer uma carta ao senhor. E me fez uma carta dizendo que o Sistema S pode arrecadar impostos diretamente dos contribuintes. Aqui está a carta da Receita Federal. Sem nenhum respaldo legal, Será por que o secretário fez isso? Porque ele pertence ao sistema também? Ele é conselheiro do sistema? Por quê? É um absurdo. Eu acredito que esse novo governo, principalmente essa área econômica, comandada por esse competente Paulo Guedes, volto a repetir porque eu o conheço já há longa data,
venha corrigir esta falha imediata. E aí eu digo mais aos empresários brasileiros. Olha isso, empresário. Eu também sou empresário. Se você está pagando erradamente esses milhões, você vai ter que pagar novamente. Na hora que entrar alguém naquela Receita Federal e falar, olha, vocês não pagaram para o governo federal através do CIAF, através, conforme determina a Lei 11.457 de 2007, da Receita Federal, vocês não pagaram através do CIAF. Vocês vão ter que pagar novamente. E aí, na hora de pagar novamente, vai ter que retroagir a 5 anos. E se retroagir a 5 anos, nos meus cálculos, por baixo é algo em torno de 100 bilhões de reais que nossos empresários vão ter que pagar de novo. E aí vai ser uma quebra danada. E isto eu estou falando aqui, senhora presidente, com muita responsabilidade, com muito conhecimento de causa. Eu vim da contabilidade do direito tributário, eu sei o que eu estou falando. Aqui eu estou com o Código Tributário Nacional, aqui eu estou com a Constituição Federal, eu estou balizado em vários acordos do Tribunal de Contas da União. A coisa é muito grave. Mas essa casa continua calada. E aqui nós podemos consertar tudo isto. Mas, infelizmente, não. Mas essa casa vai lembrar deste humilde senador. Eu tenho absoluta certeza disso. Aqui, só para se ter uma ligeira noção, o sistema de licitação deles é própria. Tenha só um pouquinho de paciência, senadora. O sistema de licitação deles é próprio. Por ser de iniciativa privada, mas bancada com dinheiro público, né? Empresas filantrópicas não têm que pagar imposto nenhum, então eles não submetem à lei das licitações, a 8.666. As licitações deles são próprias. Imaginam a barbaridade. Por exemplo, nesta auditoria que eu requeri em 2012, 90% dos prédios construídos no Brasil para todo o sistema era feita por 2 empresas mineiras. Imagina este país que infelizmente está mergulhado na corrupção. Essa corrupção que eu tenho chamado aqui desde 2011, que era um câncer em estado de metástase, agora está provada através desta competente Operação Lava Jato. Como é que esses 32 bilhões de reais arrecadados pelo Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, como é que eles não têm um regulamento? Como é que o governo não tem um controle desses 32 bilhões de reais? Representa o 5º orçamento da União. Essas licitações aqui, feitas pelo Sistema S, é uma verdadeira farra, é uma verdadeira balbúrdia. Lá no meu estado, licita qualquer coisa por 6 milhões de reais e volta 4. Volta 3 para o bolso dos gestores. Aqui no CNC, o presidente da Confederação Nacional do Comércio ficou 39 anos no cargo. 91 anos de idade. Agora ele vai ter que sair pela idade. Está na hora da gente passar esse país a limpo. Eu disse que eles estão no mercado financeiro, ao invés de estar prestando serviço gratuitamente ao nosso povo. Está no mercado comercial. Os grandes centros educacionais do nosso país, as grandes universidades, escolas, estão reclamando, senhora presidente. Estão reclamando porque não dá para concorrer com o Sistema S.
Enquanto eles cobram, vamos supor, R$1.000 por um curso, o Sistema S cobra 1.200 ou cobra 800. O Sistema S usa o dinheiro das contribuições compulsórias para fazer propaganda, para levar o aluno lá para dentro. Vai quebrar todas essas grandes instituições nossas, privadas, que geram milhares e milhares de empregos neste país, porque está concorrendo com o Sistema S, que não é o objetivo deles. Mercado imobiliário. Eles pegam o dinheiro do trabalhador para qualificar a mão de obra, levar lazer e saúde gratuitamente, e pega esse dinheiro e constrói prédio para alugar. Olha que barbaridade. A CNC aqui no Tocantins, aqui em Brasília, me perdoa, em Brasília, pegou o dinheiro dos trabalhadores e construiu 4 torres aqui na ala norte do nosso Distrito Federal. E está alugando as 4 por R$59 milhões para a DPU e para a Procuradoria Nacional da Fazenda. Ou seja, pegou o dinheiro público, pegou o dinheiro do trabalhador, pegou o dinheiro público, construiu e agora está alugando para o povo. Será que isso está certo? E aqui, quando eu falo, esse plenário cala. E quando não cala, parte para cima de mim. Então, está usando o dinheiro do trabalhador para investir no mercado também comercial, para ter mais receita. É os 12 bilhões de reais que eu disse que eles arrecadaram o ano passado com prestação de serviço. O TCU já disse aqui várias vezes a falta de transparência, contabilidade toda despadronizada. É um verdadeiro... O tal do emprego dentro do Sistema S é uma coisa interessante. Dificilmente um parlamentar que não tem emprego dentro do seu estado, dentro do Sistema S. É um verdadeiro cabide de emprego, não tem regulamento nenhum. Agora é que estão fazendo uns concursos próprios. Não tem regulamento nenhum. E digo mais, lá não tem teto não, lá quem faz o teto são eles. Lá tem salário de 80, 90, 100. Menenguele, por exemplo, ganhava no SESI 200 e tantos mil por mês. 200 e tantos mil por mês, senadora presidente. Isso aqui é a longa data, essa barbaridade. E ninguém tem coragem de vir a essa tribuna com conhecimento e falar dessa grande quadrilha que é o Sistema S. E aí, senhora presidente, eles simplesmente, no meu estado, pegou 30 milhões de reais e botou na mão do filho da Cátia, um garoto de 35 anos de idade, que talvez não seria eleito nem deputado federal, e esse garoto simplesmente tirou a reeleição deste homem, que aqui está, desse senador Ataíde de Oliveira, senador Vicentinho, outro homem honrado dessa casa, jogou 30 milhões em cima para que eu não voltasse mais para essa casa. Sem problema, eu vou cuidar das minhas empresas. Mas aqui, senadora, aqui eu não medi esforços. Vossa Excelência sabe disso. Presidi 3 CPIs, a do CARF, uma barbaridade, a CPMI da JBS e agora, por derradeiro, a CPI dos cartões de crédito. Encarei as grandes corporações, Sistema S, os grandes bancos, as grandes empreiteiras. Eu sabia que eu ia pagar um preço muito alto, mas eu vou sair dessa casa com a alma lavada e com as mesmas mãos limpas que eu cheguei aqui. Eu sabia que isso ia acontecer comigo, porque o Sistema S, inclusive, chegou a me oferecer dinheiro, muito dinheiro, através de um funcionário meu. Eu falei, não faça isso. Depois chegou lá no gabinete dizendo que ia me matar. Não sei de onde veio isso, mas não me matou até hoje, né? Mas me tirou da política.
mas eu acho que a fatura deles vai ser muito pesada. Eu estou em paz, eu estou tranquilo, né? De formas que nós, senadora Ana Amélia, a quem eu tenho muito carinho, muita admiração, a senhora também vai fazer muita falta nessa casa o ano que vem. Muita falta. As nossas vidas são feitas de escolha e a senhora, Vossa Excelência, escolheu ser a vice do nosso querido Geraldo Alckmin, que, com todo respeito ao nosso próximo presidente da República, era o homem mais preparado para governar esse país, não é? Eu lutei, fiz tudo, mas não conseguimos levar o nosso candidato ao segundo turno. Segundo turno, eu votei no Bolsonaro. E hoje, com essa formação que ele está fazendo, eu estou muito otimista. Com a chegada do juiz Sérgio Moro, deste grande economista Paulo Guedes, né? Eu estou muito otimista. Mas a senhora vai fazer muita falta nessa casa, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu gostaria muito de ver essa casa renovada para a gente debater esses temas delicados, que poucos têm coragem, como eu e Vossa Excelência têm, para encarar os bancos, as grandes corporações, né? Enfim, as estatais. Esse CAD, agora chegaram à conclusão aqui agora a respeito das taxas de juros bancária, que o CAD agora vai se manifestar. O CAD foi um dos grandes culpados dessa roubalheira no Brasil. O juiz Sérgio Moro foi muito feliz quando ele disse: vou levar o COAF para dentro do Ministério da Justiça, porque todos esses bilhões roubados do dinheiro do povo passou pelo COAF, e a Receita Federal sabia disto. Os governos petistas sabiam de tudo, que ali estava passando uma avalanche de dinheiro público. Agora já não vai passar mais, estando na mão do juiz Sérgio Moro. Só para se ter uma noção, assim, derradeira do que é o sistema, uma fiscalização da CGU, em 172 unidades do Sistema S, 90% apresentaram irregularidade de A a Z. De A a Z. Não sou eu que estou falando. Ou seja, o sistema, eles mandam. Eles põem todo mundo para calar. Eu nunca vi coisa igual. Só não conseguiram calar minha boca, mas conseguiram me tirar do Senado Federal. Isso é fato. Conseguiram calar Dilma. Conseguiram calar Lula. Eu vou dar até um testemunho aqui. Eu fui no ministro Mercadante, logo quando eu cheguei nessa casa. Falei: ministro, como é que nós vamos fazer com esse Sistema S? Esse tanto de bilhões. O ministro Luiz Mercadante me disse o seguinte, Aloysio Mercadante: senador, a Constituinte de 88, eu era um constituinte. Nos últimos minutos, nós tínhamos duas opções: não fazer a Constituição, não realizar a Constituinte, e deixar o Sistema S à vontade, ou não fazer a Constituinte. Olha a força e o poder desse povo. Eles não queriam deixar realizar a Constituinte, incluindo eles ali, para eles incorporar a receita deles à receita da União. Onde o Código Tributário Nacional, a Constituição Federal diz que tributo tem que compor as contas do governo federal. Mas eles disseram o seguinte: desta forma não tem Constituição. Pegou e tirou, então, esse ponto da Constituição Federal. E está até hoje assim. Mas eu entendo o porquê de todo esse poder. Nós estamos falando aqui num total de 32 bilhões de reais. Sem nenhuma fiscalização. Por exemplo, as confederações que recebem dinheiro dessas entidades não precisam nem apresentar os seus balanços ao TCU. Senadora Ana Amélia, nós vamos um dia melhorar esse grau de corrupção neste país.
mas me deu vontade de falar, e aqui eu sempre agi dessa forma e não vou deixar de falar nesse momento. Enquanto políticos indicar cargos técnicos neste país, essa corrupção não vai acabar. Eu tenho o maior respeito pela Corte de Fiscalização da União, a Corte Superior de Fiscalização. Um dia eu chamei de corte. Mas 50% ali é indicado de político. Os TCEs, 50% são indicados de político. Eu nunca vi uma conta de governador em exercício sendo rejeitadas. Então eu falo aqui de peito aberto, que a corrupção neste país passa obrigatoriamente pelos tribunais de contas. Aqui, por exemplo, quando eu abri essa caixa preta, eu tinha alguns ministros do meu lado. Infelizmente, hoje, o TCU nem me recebe mais. E quando me recebe, é por força de circunstância. Porque calaram todos do TCU. Mas é 32 bilhões de reais. Mas essa conta vai chegar. Isso vai ser pior do que a Petrobras. Eu acredito que eu não vou estar aqui. Mas o Brasil vai ver que isto aqui é pior do que a Petrobras. Eu espero que o futuro ministro Paulo Guedes venha acabar com isto. Pegue esses 32 bilhões de reais, esses 24 bilhões que é tributo, e leva para a Previdência Social, que aí não precisa de fazer uma reforma agressiva. Não precisa fazer uma reforma agressiva. É 24 bi por ano. Esse povo não precisa desse dinheiro. Esse dinheiro é para bancar campanhas políticas, é para bancar festas, farras. O índice de gratuidade aqui é mínimo, tinha que ser 100%. Quando você pega, por exemplo, o Sebrae aqui, 2011, 2012, 13 e 14, somei e dividi pelos 4 anos, deu 4,9 de gratuidade. Tinha que ser 100%. Quando você pega todo o sistema, não dá 11% de gratuidade. Ou seja, o nosso povo, com a mão de obra desqualificada, os nossos jovens, precisando de uma oportunidade de trabalho, mas não tem qualificação. Quando ele bate na porta do Sistema S para fazer um curso de eletricista, para dar a ele essa oportunidade de ter um posto de trabalho, cobra-se dele R$2.000. Ele está desempregado, ele não tem esse dinheiro. Por isto é que nós temos aí que o que se fala de 13 milhões de desempregados é outra grande mentira. Eu estudei, presidente e senadora Ana Amélia, debrucei em cima desse PNAD contínua. Primeiro foi em cima do PME. Eles arrancaram fora, porque a pesquisa era feita tão somente nas 6 metropolitanas, grandes cidades. Aí criou o PNAD contínua em 3.500 unidades. E dizem que ali segue o que determina a OIT. Mentira! Mentira! Eu espero que esse novo governo reveja este sistema, esse método que o IBGE está usando há longuíssima data e que foi implantada pelo ex-presidente Lula. Eles consideram quem recebe seguro-desemprego empregado. Eles consideram quem faz um bico como empregado. Eles consideram quem está no auxílio de doença como empregado. E daí por diante. Quando Paulo Rabelo assumiu o IBGE, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Falei, presidente, isso está errado. Isso vai cair nas costas do próximo presidente da República. Aí então ele criou uma nova estatística chamando-se de subdesemprego. Subdesemprego. Que hoje é algo em torno de 28 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Na verdade, hoje nós temos mais de 30 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Se incluir os neném, que nem estuda, nem trabalha, dá mais de 30 milhões de pessoas desempregadas. É bom que o governo Bolsonaro saiba disso. É bom que ele saiba disso, que essa equipe econômica saiba disso.
que eles estão herdando não 13 milhões de desempregados do nosso país, mas algo em torno de 31, 32 milhões de desempregados no Brasil. E aí eu estou dizendo isso, presidente, porque passa pelo sistema S. Porque se nós tivéssemos aqui no Brasil uma mão de obra qualificada, eu não tenho dúvida que o mundo não teria ido para a China em 2008. Tinha vindo para o Brasil. Mas aqui no Brasil não tinha segurança jurídica, não tinha segurança política e muito menos qualificação da mão de obra. E por isso o nosso país hoje está aí com esse desemprego alarmante. Senhora presidente, agradeço imensamente a sua paciência, a sua tolerância, senhora presidente. Eu amanhã volto novamente a falar sobre essa arrecadação direta de tributos. Agora até um magistrado já disse, está errado, isso é crime, não pode ser feito. Agradeço a Vossa Excelência mais uma vez e sempre reiterando a minha grande admiração que eu tenho pela Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador José Ataídes Oliveira, eu queria agradecer a generosidade da referência a Vossa Excelência, que como eu encerro esse mandato e saímos como entramos, ficha limpa, mãos limpas, tendo desempenhado com a convicção da responsabilidade, da ética, que um mandato parlamentar exige de um senador ou de um deputado ou de um vereador. O legislativo é o espaço democrático mais expressivo e nós chegamos aqui pelas urnas, chegamos pelo voto, pela soberania do povo. E como Vossa Excelência também, da mesma forma, saio daqui, desta casa, tendo honrado e buscado sempre honrar os 3,4 milhões de votos que eu recebi em 2010 como senadora eleita do Rio Grande do Sul. E senadora que encerra o mandato com 5 leis em vigor e uma emenda constitucional que tratou de aumentar um pouco a receita dos combalidos municípios brasileiros. Uma emenda que Vossa Excelência também apoiou, a emenda que ampliou a receita do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. E esta forma de atuação que tivemos também nos processos mais dramáticos da eleição ou da cassação de mandatos de parlamentares, que não é uma missão fácil para nós, também com o processo de impeachment em 2016, mas nós nunca abrimos mão da nossa responsabilidade. Então, eu agradeço a referência e aqui estava respondendo, aqui, senador, enquanto Vossa Excelência falava, são dezenas, centenas de mensagens das pessoas que estão lamentando que não estarei aqui presente. Eu fico muito honrada e muito sensibilizada com tudo isso. Estou respondendo pessoalmente cada um, porque acho que é um dever que a gente tem um protagonismo muito grande nas redes sociais. Elas são um instrumento muito poderoso na disseminação das nossas ideias, das nossas propostas. E o que o senhor falou agora, acabou de falar, pela TV Senado, a sociedade fica sabendo de uma posição que Vossa Excelência corajosamente toma no enfrentamento de um setor que tem um protagonismo conhecido no Brasil. Então, Vossa Excelência, como eu, temos a consciência do dever cumprido e eu acho que a coisa mais importante é exatamente essa. E quanto mais os eleitores acompanharem o que estamos fazendo nesta casa ou nas casas legislativas, melhor será a democracia, porque é a forma de fiscalizar mais direta do eleitor perante a rede social, nos cobrando, fiscalizando, vigiando e exigindo que aqui tenhamos sempre a conduta ética. Porém, a sociedade não pode apenas terceirizar a ética, ou seja, exigir que só esta casa seja ética. A sociedade e a população precisam ser éticas naqueles atos mais, eu diria, mais singelos, como, por exemplo, respeitar o sinal do trânsito, para evitar a mortandade que temos. Quem não respeita a velocidade limite, respeitar os espaços reservados para os portadores de deficiência ou para os idosos, para respeitar até numa fila não furar a fila, as coisas mais singelas, ou não sonegar, ou não abusar da autoridade, ou não dar carteiraços em nenhum momento. Então, todas essas coisas fazem parte de uma conduta ética que não pode ser aqui exigida só desta casa, ou dos membros desta casa, mas todos nós temos que ser assim, éticos e ter respeito com quem está do nosso lado. Parabéns, senador Ataídes Oliveira. Senadora, me permite só Vossa Excelência
Vossa Excelência foi um pouco mais além, pedindo também ao nosso povo que seja ético, que também seja honesto. Furar uma fila é corrupção, é desonestidade. Achar um dinheiro no chão e botar no bolso, isso também é corrupção, isso também é desonestidade, não é? Eu acredito que, se for da vontade de Deus e da vontade de Vossa Excelência, em 2022, Vossa Excelência estará de volta a essa casa, espero eu.